fui atender um pedido do iFood aqui no frango da igreja. Hoje é domingo, né, aqui, dia em que eu gravo com você. E acabou cortando o vídeo. Acho que provavelmente isso também aconteceu com os outros vídeos, se você está acompanhando numa série aí. E às vezes a gente vai no decorrer das correrias, a gente esquece o que a gente devia fazer, gente. Hoje ainda é um domingo, eu tô mais tranquilo. Mas quando é um dia de semana, acaba que enrola mesmo e aí eu não consigo mais dar continuidade. Eu tava falando, deixa eu ver o que eu tava falando. A gente tava falando sobre a importância de perdoar, né? Devemos perdoar quem nos faz algo contra nós. E ele perdoa. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contra ti dizendo, estou arrependido, perdoa. É simplesmente isso. Perdoa. Se for realmente de coração, perdoa. Depois ele vai falar para nós a respeito da parábola e da fé do tamanho do grão de mostarda. Disse assim, Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Então, se porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Então, o dever do servo é servir ao seu Senhor. Nós somos servos de Cristo. Então, é nosso dever, é nossa obrigação. Então, a gente faz nada. Sabe quando a mãe fala assim, faz mais nada que a sua obrigação? É isso. É nossa obrigação servir a Deus. Enquanto Ele está lá, sentado, nós estamos servindo, fazendo o seu ídolo, que Ele nos ordenou. Simples assim, vá lá e obedeça. Essa é a orientação de nós. E se nós não fazermos assim, nós somos considerados servos inúteis. Pesado, hein? E você, que servo você tem sido? Aquele que tem trabalhado ou aquele que tem se demonstrado inútil? Versículo 11 de Lucas, capítulo de número 17, que eu estou dando continuidade no dia 112, porque fechou aqui o meu vídeo. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. A cura desses leprosos que a gente vai comentar. Que ficavam de longe lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Eles queriam ir aos sacerdotes, mas acabaram sendo purificados ao caminho. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo a este. E este era samaritano, era da galera que não se dava muito bem com os judeus, eles tinham uma rixa ali uns com os outros. Mas ele agradeceu a Jesus pela cura que ele havia alcançado, né? Ele nem pediu nada,
simplesmente eles gritaram, compadece de nós. E eles sim, então eles pediram sim, tá? Não é que eles não pediram, não, eles pediram. E ele curou e falou, ó, vocês foram curados, mostrem lá pro sacerdote, não esqueçam, tá? Então voltar e agradecer a Deus, oferecer sacrifício. E assim foi. Eles voltando o rosto em terra, esse que foi curado, agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ficou impressionado, né? E essa doença aqui, descrita sempre para falar de lepra, aqui nessas passagens de Jesus, né? Era uma doença muito complicada, pavorosa mesmo, muito difícil, porque as pessoas, além delas não terem tratamento correto, a saúde ser muito escassa, elas eram isoladas umas das outras, porque elas eram consideradas imundas, segundo lá o texto que a gente leu em Levítico, lembra? Essas pessoas eram separadas das demais. E aí, infelizmente, elas eram deixadas ali para morrer. Não havia tratamento e não havia quem auxiliasse eles, não havia quem desse eles de comer, eles estavam doentes, mas afinal quem os ajudaria? Mas os estudiosos, eles acham que essa lepra da Bíblia não é a mesma que a gente vê hoje. Hoje, né, a gente conhece a hanseníase. A hanseníase são manchas brancas no corpo que não tem dor, elas coçam, elas dão uma mancha, mas elas têm cura. Mas a gente acredita que essa não seja a mesma lepra que nós conhecemos aqui. Mas essas pessoas que eram deixadas à mercê e eram tidas como imundas, não tinham expectativa de vida, Jesus aqui as cura e dá para elas um futuro, né? Um novo momento. Então é isso, finalizei aí o dia de número 112. Obrigado você que esteve aí com as meninas ali atrás, junto, acompanhando aqui, diretamente do sítio. Obrigado você aí. Vamos orar para agradecer. Pai, nós queremos lhe pedir, Pai, muito obrigado por mais esta manhã, por mais essa palavra, pelos seus ensinamentos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está sempre conosco e a sua palavra sempre fala no nosso coração. É necessário perdoar, mas é também necessário observar a real aproximação das pessoas. Se, como Absalão, elas vêm com estratégia, elas vêm cheias de armadilhas, de artimanhas, ou se realmente arrependidas, essas sim, elas têm que ser perdoadas. Mas nos ajuda, Deus, a ter discernimento e não julgar primeiramente, mas ter o amor como o Senhor tinha e amá-los como o Senhor amava. Nos ajuda a ter esse coração, Deus, quebrantado e compreender realmente o coração, a mente humana. Que muitos de nós, mesmo com muita vivência, ainda não discernimos quem realmente tem boas ou más intenções. Abre os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Obrigado até aqui. Espero você até a próxima.